Novamente, fazer então 4 exercícios como exemplos, tá? Vale ressaltar que a atividade dessa semana avaliativa tem 5 exercícios, tá? Diferentemente das outras que tinham 4, porque como a gente tem mais assuntos aqui picados, então coloquei um exercício sobre cada assunto, um sobre corrente, outro sobre força eletromotriz, enfim. Tá? Então vamos lá. Primeiro, um exemplo do capítulo 25, exercício 25.12. Um fio de cobre possui uma seção reta quadrada de lado igual a 2,3 milímetros. Então, até peguei uma imagem aqui de um fio de fios de cobre com seção retangular. Para quem não conhece, aqui no caso do exemplo está sugerindo uma seção quadrada, né? Então uma área quadrada de fluxo de corrente. Então, um fio de cobre, fazendo propaganda da empresa aqui, né? Sem querer. Um fio de cobre possui uma seção reta quadrada de lado igual a 2,3 milímetros. O fio possui comprimento de 4 metros e transporta uma corrente elétrica de 3,6 amperes. A densidade dos elétrons livres é igual a 8,5 vezes 10 a 28 por metro cúbico. Né? Quantidade de elétrons por metro cúbico. E aí, o que é para calcular? O módulo da densidade de corrente no fio, o módulo do campo elétrico no fio e qual é o tempo necessário para um elétron percorrer o comprimento do fio, esses 4 metros. Então tem algumas coisas interessantes para a gente explorar nesse exercício. Bom, primeiro, a área da seção do fio. Tem uma seção reta quadrada de lado 2,3. Então se o lado é 2,3, a área ao lado é ao quadrado. E eu já coloquei em metro aqui, então 2,3, 10 a menos 3 ao quadrado, metros quadrados. Comprimento do fio, 4 metros. Corrente que está passando ali, 3,6 amperes. E densidade de elétrons, 8,5, 10, 28 elétrons para cada metro cúbico de fio. As perguntas: módulo da densidade de corrente, módulo do campo elétrico no fio e o tempo que leva para um elétron percorrer esses 4 metros. Tá. Bom, densidade de corrente. É corrente por área, né? Então, esse aqui é um cálculo direto sem muita questão. Então, a corrente ele já tinha dado 3,6 amperes. A área, só precisei fazer aqui ao quadrado, né? E dá uma densidade de corrente de 6,8, 10 a quinta amperes para cada metro quadrado de fio, de seção, né? Perfeito? Sem muitos problemas. Para calcular o campo elétrico nesse fio, eu preciso primeiro avaliar de que material é esse fio. Lembra que cada material tem características de resistividade, enfim, relativos com sua estrutura molecular, né? Então, como ele falou aqui, um fio de cobre, tem que olhar lá na tabela. Tem uma tabela no próprio capítulo, às vezes tem no apêndice também, enfim. Tá? Então, resistividade do cobre, 1,68, 10 a menos 8 ohmmetro. Então, campo elétrico. Usando aquela relação entre tensão e campo elétrico relativo ao comprimento do fio por onde tem esse campo elétrico, né? Campo elétrico, tensão pelo comprimento ou resistividade vezes a densidade de corrente. Tá? Então, nesse caso, como a gente tem a densidade de corrente, que a gente já calculou no item A, mais fácil usar esse percurso e usar a resistividade lá da tabela. 1,7 eu arredondei aqui para 2 algarismos significativos, porque nossas variáveis têm 2 algarismos significativos, né? Eu tinha pegado na tabela com 3, aqui eu passei para 2, tá? Então 1,7, 10 a menos 8, 6,8, 10 a quinta, calculado aqui em cima, então dá 1,16, 10 a menos 2 volt por metro de campo elétrico. O que é interessante desse exercício que eu quis selecioná-lo é principalmente a letra C, tá? Qual o tempo necessário para um elétron percorrer o comprimento do fio? Então, como que eu vou calcular esse tempo necessário? Lembra que densidade de corrente por área, também pode ser calculada como o módulo da carga, a densidade de partículas, elétrons livres, enfim, íons livres naquele material, vezes a velocidade de arraste.
Então a velocidade de arraste, já que eu quero o tempo, preciso conhecer a velocidade de arraste, né? Em função da densidade, a gente tem essas variáveis. Tá. E o ΔT, tá? Só para quem não notou, a densidade de corrente a gente tem aqui, a carga, no caso aqui como ele está falando de elétrons, então pega a carga de cada elétron, 1,6, 10 a menos 19 coulombs, e a densidade de elétrons no material está aqui também, ele deu no enunciado, né? O que é o ΔT? Para percorrer esses 4 metros de fio, o ΔT é os 4 metros pela velocidade de arraste. Tá? Como a velocidade de arraste é JQIN, substituindo aqui, eu tenho que um elétron para percorrer esses 4 metros leva 8 vezes 10 a quarta segundos. Por que eu separei esse aqui? Reparem, um fio de 4 metros, então um fio pequeno, né? 4 metros aqui na minha sala, aqui onde eu estou gravando isso, deve ter uns 4 metros. Para percorrer esses 4 metros, nessas condições, o elétron leva 8.000 segundos. Tá? 8.000 segundos, se a gente dividir aí para outro, por minuto, enfim, vai dar um montão de minutos, né? Se fosse 6.000 segundos, daria 10 minutos, é isso? 100 minutos. Enfim, dá um tempão. E a velocidade do elétron em si, como uma partícula minúscula, ela é muito grande. Se a gente olha a velocidade instantânea do elétron, ela é enorme. No entanto, o elétron ele sai colidindo com todas as outras partículas que tem no fio, os milhões e milhões de partículas ali, e a velocidade média de arraste, então essa velocidade de arraste é uma velocidade média de todos os elétrons, considerando todas as colisões possíveis que eles sofrem no fio, faz com que para andar 4 metros leve 8.000 segundos. Tá? Isso que eu achei interessante colocar. Então quando a gente acende a lâmpada, voltando no que eu falei da lâmpada lá no comecinho, quando você aperta o interruptor para acender a lâmpada, se você dependesse da velocidade do elétron sair do interruptor e ir até a lâmpada, você podia dar uma volta que depois de um tempo que ia acender a lâmpada, né? Mas não é o elétron que acende a lâmpada, e sim o campo elétrico que movimenta um elétron que já está lá na lâmpada, né? Mais ou menos isso, tá? Bom, segundo exemplo. Considere o circuito elétrico indicado na figura 2533, que é essa figura aí, né? A tensão entre os terminais da bateria de 24 volts é igual a 21,2 volts durante a passagem da corrente. Repare essa frase, né? A tensão entre os terminais da bateria de 24 volts é igual a 21,2 volts durante a passagem da corrente. Então, a bateria é uma bateria de 24 volts, comprada assim como uma bateria de 24 volts, que gera uma força eletromotriz de 24 volts. No entanto, quando tem passagem de corrente, a tensão na bateria é de 21,2. Por qual motivo? Porque a resistência interna da bateria consome parte da energia e gera essa queda de tensão. Perguntas. Calcule a resistência interna da bateria, né? R minúsculo, e a resistência R do resistor do circuito, R maiúsculo aqui. Tá? Então, só para trabalhar com força eletromotriz, o que a gente tem de informação? A tensão desligada da bateria, quando a bateria está desligada, é 24 volts. Quando a bateria está ligada, que passa a corrente, 21,2 volts. O que significa que a força eletromotriz da bateria é de 24 volts, mas a tensão que ela gera para o circuito é de 21,2 volts. Calcular a resistência interna. Tensão é a força eletromotriz menos a queda de tensão na resistência interna, que é R vezes I. Então, a resistência interna, usando aqui os valores que a gente já utilizou, 0,7 ohms. A conta é muito simples. O que precisa perceber fisicamente é essa relação entre o que é a força eletromotriz e o que é a tensão. Tá? E a resistência do circuito? Bom, a resistência do circuito está ligada direto com a tensão disponibilizada pela bateria para o circuito e a corrente que passa pelo circuito. Tá? Então, isso que precisa ficar atento também, que o circuito funciona com 21 volts, 21,2, não com 24. Tá? Corrente de 4 amperes está dado aqui, né? Então 5,3 ohms de resistência. Beleza?
fazer exemplos de circuitos, eu precisava abrir um site aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho ou se eu regravo o vídeo. Não, acho que dá para abrir. Aqui no FET, eu não sei se vocês estão conseguindo usar esses experimentos do FAT. Esse aqui, especialmente para circuitos, é muito útil, tá? Enfim, então vamos voltar aqui. O exercício. Esse exemplo 3 eu peguei de fora, porque eu já tinha umas imagens aqui, facilita. Circuitos, tá? Série, paralelo, enfim. Então, ó, considerando que a diferença de potencial entre A e B é de 35 volts, então tá aqui, ó, A e B está ligado numa diferença de potencial de 35 volts. Qual o valor da corrente elétrica no resistor de 3 ohms e da tensão no resistor de 2,5 ohms? Então ele quer a corrente elétrica que passa nesse resistor aqui de 3 ohms e a tensão no resistor de 2,5 ohms, nesse aqui. Bom, reparem que esse circuito ainda está bem pequenininho, simples e tal, mas ele tem algumas resistências em série, outras em paralelo, outras em série. E para quem nunca trabalhou com isso, vale a pena redesenhar esse circuito de uma forma que fique mais clara a distribuição do que está em série e o que está em paralelo. Tá? A pergunta então, só para registrar, né? A corrente no resistor de 3 e a tensão no resistor de 2,5. Tá. Bom, a sugestão é redesenhar esse circuito de uma maneira que fique mais claro. Eu vou fazer uma sugestão, um desenho rapidinho aqui. Então, como que a gente redesenha esse circuito? Vou usar esse site, né? Esse applet, esse simulador. Então aqui a gente pode pegar pedaço de fio, pode pegar bateria, tá? Uma resistência, ou usar um resistor aqui. Dá para usar assim com esses desenhos ou usar com a simbologia, cadê? Aqui. Assim fica mais fácil. Eu tenho um ponto A, que sai um fio, passa por uma resistência de 0,5 ohms. Então eu posso colocar assim, eu tenho um fio aqui, ponto A, passa por uma resistência de 0,5 ohms. Tá? Até daria para eu atribuir valor aqui, mas 0,5 ohms, tá aqui. Vou colocar aqui os valores. O que mais? Depois que passa dessa resistência de 0,5, tem um nó que bifurca 2,5 e 1. Então aqui eu precisaria continuar o fio, e aí tem um nó que vai bifurcar 2,5 para um lado e 1 para o outro lado. Então eu posso ir redesenhando o circuito assim, tá? Um resistor de 1 ohm e um de 2,5. Então eu posso colocar aqui um resistor de 1 ohm e um resistor de 2,5. Teria que mudar os valores, tá? Depois que passa nesse de 1 ohm, vai para um de 3 ohms. Então eu poderia colocar, depois desse de 1 ohm, vem para um de 3 ohms. Depois que passa no de 3, vem para um de 6. Então depois que passa no de 3, aqui vem para um de 6. E depois do de 6, o que acontece? Se junta com aquele de 2,5 que a gente já tinha colocado. Então aqui eu posso colocar um fio, aquele de 2,5, né, que a gente já tinha colocado, e agora eles se juntam aqui. Tá. Depois que se juntou, os dois vêm para um de 1 e aí volta para a bateria. Então se juntou, vem para um aqui de 1. Tá. Deixa eu ver se dá para diminuir o zoom. Isso. E aí volta para a bateria. Tá? Então eu poderia ligar fios aqui até a bateria e montar esse circuito. Aí dá pra gente calcular corrente, medir tensão, enfim. Tá? O fato é que se a gente faz esse desenho, eu fiz aqui bonitinho, o que acontece? Dá pra gente notar que você tem uma resistência aqui em série com o circuito, depois divide uma malha em paralelo, em que tem 3 em série em paralelo com esse de 2,5, depois outro em série aqui. Então, se a gente redesenha o circuito, fica muito mais fácil a gente entender, eu quero a corrente que passa no resistor de 3 ohms, que é esse aqui.
Então eu consigo, por exemplo, já perceber que não vai ser a corrente total, né? Que a corrente total passa nesse de meio, mas ela se divide aqui. Então vai ser uma parte da corrente total, tá? Uma parte da corrente, né? Sugestão. Determina a resistência equivalente do circuito, calcula o circuito inteiro resistência equivalente, que aí a gente conhece a corrente total. Conhecendo a corrente que sai da bateria, a gente consegue estudar como que ela se divide, como que ela varia ao longo do circuito. Tá? Então, para encontrar a resistência equivalente, primeiro, encontrar a resistência equivalente em vermelho aqui, trecho em série, só somar 10 ohms. Tudo bem? Depois encontrar a resistência equivalente em amarelo. Perceba o que tinha aqui. Tinha aquelas 3 resistências que equivalem a uma de 10. Então agora você tem duas em paralelo. Então calcula essa resistência equivalente desse trecho. Resistência equivalente em amarelo. 1 por 10 mais 1 por 2,5, que dá 2 ohms. E agora? Aqui tem uma resistência, toda essa parte amarela vale 2 ohms. Então é como se eu tivesse uma resistência ali de 2 ohms. E agora eu tenho 3 em série. As duas que eu não mexi ainda, né? E a do meio, que é fruto dos cálculos anteriores. Então a resistência equivalente, 3 ohms e meio, é a resistência total do circuito. Ah, mas então por que já não colocou só um resistor de 3 ohms e meio? Porque quando a gente monta um circuito, constrói um circuito, a gente quer controlar quantas cargas vão para um lado, para outro, para acionar um sensor, acionar um botão, acionar uma lâmpada, acionar uma tela, um alto-falante, enfim. Então, de modo equivalente, o circuito inteiro vale 3 ohms e meio, tá? Com as suas todas funções lá no meio. Agora que eu tenho a resistência equivalente, lembrando que eu quero calcular a corrente lá no de 3, né? Então eu abri de novo o circuito aqui, calculo a corrente total, tensão da bateria 35 volts, que ele tinha mencionado no enunciado, e a resistência total, resistência equivalente 3,5 dá 10 amperes de corrente total. Então sai daqui uma corrente de 10 amperes, passa por esse de meio ohm, esses 10 amperes, depois se divide. Ah, vai 5 para cada lado? 5 amperes para cima, 5 amperes para baixo? Só se as resistências forem iguais, o bloco de cima e o bloco de baixo. Lembra que não são, né? A gente já calculou aqui, em cima são 10 ohms, embaixo são 2,5. Então vem mais corrente para baixo, porque tem menos resistência do que para cima. Bom, então, corrente total 10 amperes. A gente calcula agora a tensão que está caindo nesses dois resistores que estão por onde passa a corrente total, que a gente tem esses valores, né? Então, se a corrente total é 10 amperes, a corrente que passa no resistor de meio ohm também é 10 amperes, e a corrente que passa nesse resistor de 1 ohm também é 10 amperes. Sabendo essa corrente, eu calculo que a tensão aqui é de 5 volts, R vezes I, e a tensão aqui de 10 volts, R vezes I também. Por que isso é importante? Repara, porque se a bateria fornecer uma diferença de potencial de 35 volts, aqui já caiu 5 e aqui caiu 10, eu consigo saber quanto que sobrou para esse bloco em paralelo, que é onde eu quero estudar, esse de 2,5, esse de 3, enfim. Então, se aqui consumiu 5 e aqui consumiu 10, eu consigo saber que aqui sobrou 20 volts, tá? De diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto. Então, 35 menos 10 menos 5, que foram consumidos nas extremidades. Sabendo que aqui tem 20 volts, o que eu posso fazer agora? Posso calcular a corrente que passa no resistor de 2,5 ohm, porque aqui tem 20 volts nele. Então, eu sei que a corrente que passa nele, 20 volts por 2,5 ohms, 8 amperes. E aí a gente tem praticamente a nossa resposta, né? Porque lembra, aqui estava vindo uma corrente total de 10 amperes. Chegou nesse nó, dividiu 8 amperes veio para baixo e o restante veio para cima. E o restante que veio para cima são 2 amperes, né? Então a corrente que passa no resistor de 3 ohms é de 2 amperes. Tá? A outra pergunta era a tensão no de 2,5, né?
A tensão no de 2,5 a gente já calculou, né? 20 volts, tá? Beleza? Se fosse na sala de aula ia parar agora, bater um papo, mas não dá, então vamos para o próximo. Qualquer coisa vocês pausem o vídeo e façam as continhas aí, confiram tudo. Último exemplo, capítulo 26, o exercício 26-22. Calcule a força eletromotriz ε1 e a força eletromotriz ε2 no circuito da figura 2650 e a diferença de potencial no ponto B em relação ao ponto A. Então vamos lá, olha o circuito que a gente tem. Tem parte em série, em paralelo, tem 3 baterias, então não é um circuito simples, né? Daquele basicão, uma bateria e resistências. Então quando a gente tem circuitos desse tipo, que tem 2 malhas, vale a pena usar as leis de Kirchhoff para entender o que está acontecendo em cada ponto, né? Enquanto eu resolvia esse exercício, eu cometi um equívoco, mas eu fiz questão de deixar ele aqui para usar com fim pedagógico, né? Não um equívoco, eu poderia ter resolvido muito mais rapidamente esse exemplo do que eu resolvi, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Enfim, pergunta aqui, calcule a força eletromotriz E1, então quer saber qual a força eletromotriz aqui que essa bateria gera, e a E2 também. E a diferença de potencial do ponto B em relação ao ponto A. Bom, eu estou achando que eu não calculei essa diferença de potencial, mas enfim, vamos lá. Eu tenho uma bateria aqui em cima gerando 20 volts de força eletromotriz que tem uma resistência interna de 1 ohm, né? Essa outra também tem uma resistência interna de 1 ohm, essa terceira também é uma resistência interna de 1 ohm. Né? Tem alguns valores de corrente, ó. Nessa parte aqui do circuito, nesse ramo, está passando 1 ampere aqui está passando 2 amperes. Tá. Então, como que eu calculo a força eletromotriz 1 e a 2, né? Então, algumas sugestões de estratégias aqui para trabalhar com as leis de Kirchhoff, tá? Primeiro, identifica os nós e as malhas. Então, nesse caso aqui, a gente tem um nó A e um nó B, que é onde se divide em ramificações. E malhas, eu tenho 2 malhas aqui, a de cima e a de baixo. Então, aí a gente atribui correntes em sentido hipotético. Por que em sentido hipotético? Aqui está escrito que a corrente está fluindo para baixo aqui. Tá? Aqui está escrito também que está para baixo. Mas e nesse ramo do meio? Nesse ramo que liga A e B, a gente não sabe se a corrente está indo para a direita ou para a esquerda. E aqui que está o meu equívoco, depois eu comento, né? Mas aqui a gente não sabe se está indo para a direita ou para a esquerda. Então, se a gente não tem essa certeza, eu atribuo uma corrente hipotética. É claro que, em muitos exemplos, a gente não tem os valores da corrente. Então, você atribui que a corrente está vindo para o lado anti-horário ou horário, enfim. Então, escrever a lei dos nós e a lei das malhas, passando ao menos uma vez por ramo. Ramo é cada fio aqui entre nós, né? Então também, você vai escrever a lei dos nós e a lei das malhas num sentido que você adotar, e aí depois, se o resultado der negativo, é porque o sentido que você adotou estava errado, tá? Aí você corrige o sentido. Resolve o sistema de equações, e o que eu falei já, se o resultado de uma corrente for negativa, seu sentido verdadeiro é oposto ao que você supôs, a hipótese aqui em cima, né? Então vamos lá, calcular a força eletromotriz em 1 e 2 nas baterias. Eu vou definir a malha 1 como a malha de cima, superior, e a malha 2 como a malha de baixo, inferior. Escolhas na malha 1. Eu vou atribuir um sentido anti-horário a partir de B, então eu vou trabalhar aqui na malha 1 primeiro, que é a de cima. Vou trabalhar num sentido anti-horário a partir de B. Então daqui para cá, e aí eu volto até o B. No sentido da corrente de 1 ampere, tá? Então estou usando esse sentido da corrente aqui de 1 ampere, então indo para cá. Supondo corrente IAB no sentido de A para B. Então aqui eu estou supondo que a corrente vem aqui e volta no sentido de A para B aqui pelo ramo do meio. Tá? Não tenho certeza, então estou supondo.
Bom, a somatória das diferenças de potencial é igual a zero. Então, como que eu vou fazer? Começando aqui de B. Primeiro, é uma resistência de 6 ohms. Então, se a corrente está fluindo para cá, nessa resistência, ele consome parte dessa... Tem uma queda de tensão nessa resistência, então é negativo. Consome uma tensão de resistência vezes corrente, né? RI, 6 vezes 1 ampere, porque 1 ampere está dado aqui. Passei dessa resistência de 6, eu chego na fonte de 20 volts e a fonte está indo aqui de menos para mais, então ela está contribuindo com essa corrente, está no mesmo fluxo, então ela é mais 20 volts. A resistência interna dessa fonte consome parte da tensão, então é negativo, menos 1 ohm vezes 1 ampere. Agora eu já cheguei aqui no de 4 ohms. De novo, a corrente está passando para cá, consome um pouco da bateria também, da energia também. Então consome, é negativo, menos 4 vezes IAB. Aqui, cuidado, né? Aqui eu não sei, nos 3 primeiros componentes aqui, a corrente que passava era de 1 ampere, que eu já sabia. Agora aqui no meio eu não sei quanto é a corrente, então estou chamando de IAB. Outra resistência, então consome mais energia, menos 1 ohm vezes IAB. E a fonte, repare que a fonte aqui, se eu adotei a corrente vindo de A para B, a fonte está no sentido contrário aqui, então ela está negativa, com uma diferença de potencial E1, tá? Uma força eletromotriz E1, né? Resolvo esse sistema de equação, como a somatória é zero, né? Então, resolvo esse sistema e eu tenho essa equação aqui. Acho que dá para melhorar ela, isso. E1 mais 5 IAB menos 3 é igual a zero. Deixa ela aí, tá? Vamos para a malha 2. A malha 2 é a de baixo. Faço a mesma coisa. Eu adotei aqui, são escolhas, tá? Eu escolhi um sentido anti-horário a partir de A, no sentido da corrente de 2 amperes, está aqui. Supondo a corrente IBA no sentido de B para A. Repare que é diferente. Aqui eu estava usando corrente IAB, no sentido de A para B. Agora eu estou usando corrente IBA, porque eu estou adotando um circuito, essa malha aqui, com um fluxo anti-horário. Tá? Bom, mesmo processo, começo aqui no A. Passo por uma resistência de 1 ohm que está consumindo 2 amperes, por onde fluem 2 amperes de corrente, então consome 1 vezes 2 de energia negativa. Se a corrente está vindo para cá, essa bateria também está no sentido contrário da corrente, então é negativo também. Ela está sendo resistiva, né? Outra resistência de 2. E aí entra aqui, depois do B, no E1. Aí o E1 positivo, porque está no sentido da corrente que eu adotei, de B para A. A resistência interna do E1 vezes a corrente que passa aqui de B para A. E essa outra resistência de 4, corrente também. Bom, resolvendo esse sisteminha, eu tenho essa equação agora com 3 variáveis. E2 menos E1 mais 5 IBA mais 6 igual a zero. Vou precisar resolver esse sistema. Então tem as duas equações que eu acabei de falar, a da malha superior e a da malha inferior. E aqui tem uma outra equação importante que é IAB é igual a menos IBA. Porque o IAB que eu usei aqui em cima era uma corrente de A para B. O IBA é a corrente de B para A. Eu não sei os valores delas, mas eu tenho a certeza de que uma é o negativo da outra, já que uma eu adotei para um lado, a outra eu adotei para o outro. Então uma é o oposto da outra. Se a gente olha a lei dos nós, a gente estava usando a lei das malhas. Se a gente olha a lei dos nós, o que acontece aqui no nó A? Tem 2 nós, né? A e B. Então se a gente olha no nó A, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem, ou a soma das que entram menos as que saem dá zero. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma corrente de 1 ampere entrando, então eu vou colocar assim, as que entram de um lado e as que saem do outro, né? Corrente de 1 ampere entrando, corrente de 2 amperes saindo, e uma corrente IAB que eu estou adotando aqui, como se estivesse saindo do ponto A. O que acontece? Essa corrente IAB dá negativa.
Então, na verdade, ela está entrando no ponto A. IAB menos 1 ampere e IBA 1 ampere, já que um é o negativo do outro. Né? Desse modo, eu calculo que a força eletromotriz 1 é 18 volts. Como que eu cheguei nesse E1 18 volts? Usando a equação aqui de cima, né? Que agora eu tenho o valor de IAB. Então, se eu tenho o valor de IAB, eu calculo E1. E aí, agora aqui embaixo, eu tenho o IBA e tenho o E1, eu calculo o E2, 7 volts. Tá? Bom, o que eu falei que no começo desse exercício foi um equívoco que eu poderia ter resolvido muito mais facilmente, né? Se eu tivesse usado a lei dos nós no começo, eu teria visto que se no nó A chegou 1 ampere e saiu 2, é porque só pode ter chegado 1 ampere aqui dessa malha do meio, né? Tudo bem, então não tem como. A soma ela tem que dar zero do que entra e do que sai, né? Então, se aqui entrou 1 e saiu 2, é porque aqui só pode ter vindo 1 ampere. Então, nem precisaria ter feito todas essas contas. Era só ter começado com a lei dos nós, seria mais fácil. De qualquer forma, ia precisar montar a malha, mas eu já ia ter os valores da corrente, então ia ficar bem mais tranquilo, tá? Tudo bem? Então é isso. Eu esqueci dessa última pergunta aqui. A diferença de potencial do ponto B em relação ao ponto A. Deixa para outro momento, que agora também minha garganta já cansou. Então, bons estudos aí, boa semana para todo mundo. A gente se vê na quarta-feira.